Saúde a todos na paz de nosso Senhor e Salvador Jesus. Vamos estar meditando, mais uma vez aqui na palavra do nosso Senhor. Desta vez vamos estar lendo aqui no livro de João, João 4, versos 9, onde se trata da mulher samaritana. Livro de São João 4, versículo 9, que vai estar falando assim: Disse-lhe, pois, a mulher samaritana: Como sendo tu judeu, me pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? Porque os judeus não se comunicam com os samaritanos. Vamos estar fazendo uma rápida oração. Senhor do céu, Senhor da terra, Deus Todo-Poderoso, te damos graças por mais essa oportunidade, por mais esta grande vitória. Ó Espírito Santo, venha falar com todos nós, venha ministrar nos nossos corações esse texto, venha confirmar os teus mistérios, as tuas maravilhas, eu te peço, no nome do Senhor Jesus. Vamos estar meditando aqui na conversa que o Senhor teve com a mulher samaritana. O quanto foi importante. Às vezes a gente lê esse texto, lê ele assim rápido, mas a gente não consegue extrair a riqueza, e o quanto foi lucrativo para o Senhor Jesus a conversa com aquela mulher samaritana. A gente sabe que o Senhor vinha, de um certo lugar e tinha que passar ali, naquela cidade. Não tinha como cortar a rota, desviar de rota. Então o Senhor parou ali para conversar com aquela, para descansar um pouco, enquanto os discípulos iam à cidade. De repente chega a mulher para apanhar água naquele poço do patriarca Jacó. Quando a mulher se aproxima do poço, certamente, o Senhor puxou uma conversa com ela. Pediu para ela um copo d'água. Ela, olhando para o Senhor e vendo que ele tinha aspecto, sotaque de judeu, vestimenta de judeu, ela falou com o Senhor: Como é que, sendo tu judeu, pede água de beber a mim, que sou mulher samaritana? A gente acha que aquela mulher foi grossa com o Senhor. Mas se a gente for ler o versículo aqui direitinho, não foi. Ela apenas interrogava o Senhor, porque não era o samaritano que não comunicava com os judeus. Eram os judeus que não comunicavam com os samaritanos. Então ela achou estranho. Já que os judeus não comunicavam com os samaritanos, o Senhor começou a comunicar com ela pedindo água. E ela diz: Como sendo tu judeu, pede de beber a mim, que sou mulher samaritana. Aí no final do versículo está falando: Porque os judeus não se comunicam com os samaritanos. O Senhor Jesus começou a identificar para ela e disse para ela: Se tu conheceras o dom de Deus e quem é quem fala contigo, tu me pedirias e eu te daria água viva. Glória a Jesus. Olha, com poucas palavras, aquela mulher foi inteiramente transformada pelo poder do nosso Deus. Caiu todo o ego, caiu todo o duelo por terra. Aquela mulher começou a interessar quando o Senhor falou se ela pedisse para ele daria uma água diferente, água viva para ela. Até parece que o Senhor não queria era água nenhuma. O Senhor só queria uma oportunidade para pregar para ela. Então o Senhor pediu a água para ali
para ter um início de conversa, né? Uma forma de evangelizar ela. Ela imediatamente parece que trouxe uma réplica, né? Dura para o Senhor, falando que ele era judeu, que não poderia pedir água para ela, já que os dois povos eram rivais. E o Senhor disse: olha, se você soubesse quem é que está conversando contigo, você me pediria, eu te daria uma água. É água viva. Ela imediatamente teve interesse por esta água. Glória a Jesus. Disse-lhe a mulher: Senhor, não tens com que tirar, e o poço é fundo. Onde, pois, tens água viva? Ela fez uma pergunta para o Senhor. O Senhor Jesus não tinha nenhuma vasilha ali para tirar água. Por isso que ela perguntou: não tens com que tirar, e o poço é fundo. Ela achava que o Senhor tinha água viva na bagagem dele, né? Já que ele estava vindo de longe, ele estava trazendo alguma bagagem. E certamente tinha uma água viva ali na mochila. Ela falou: aonde tem águas vivas? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. És tu maior do que o nosso pai Jacó, que nos deu o poço, bebendo ele próprio, dele, os seus filhos e o seu gado? Ela até colocou o Senhor Jesus de uma forma inferior a Jacó. O Senhor Jesus não quis entrar por esse lado. Louvado seja Deus. E o Senhor foi conversando com ela foi interessando. A gente não vai meditar em todos os versículos, porque isso demora bastante. E o Senhor vai conversando com ela vai interessando. Daí a pouco, ela diz: Senhor, tome dá desta água, para mim nunca mais voltar aqui nesse poço. Ela não estava entendendo até aquele momento. Ela achou que o Senhor tinha uma água diferente ali, né? Uma água que poderia beber e nunca mais na vida ia ter sede. Mas o Senhor estava falando do Espírito Santo para ela, né? O Senhor estava falando um novo nascimento, de uma mudança de vida. E ela não estava entendendo. Aí o Senhor, para evangelizar não somente ela, o Senhor disse: vai e chama o teu marido. Aí ela disse: não, eu não tenho marido. O Senhor vai e revela o profundo e o escondido. O Senhor disse: falaste bem, não tenho marido, porque tiveste 5, e o que tens agora não é o teu marido. Quando o Senhor fala essas coisas para ela, ela colocou a mão no queixo. A Bíblia não está falando isso, né? Ela ficou atônita, né? Ela ficou meio sonâmbula com ele. Para ela foi um susto do Senhor ter contado o passado da vida dela. Ela disse: Senhor, creio que o Senhor é profeta. Perceba que o Senhor é profeta. Ela tentou mudar de conversa. Aí, de repente, ela vai atrás do marido. Quando chegou lá na cidade, ela começou a evangelizar: vem, achei um homem ali, que ele é o Messias, ele contou toda a minha vida, coisa e tal, e fez aquele alvoroço da cidade. E a pouco vem os homens da cidade. Para você ver o tanto que esse texto é um texto maravilhoso. O tanto que esse texto, que esse encontro do Senhor Jesus com essa mulher rendeu bastante para o Senhor Jesus. Vieram os homens da cidade e o Senhor Jesus começou a pregar para aqueles homens. O Senhor foi pregando e, pelo que a Bíblia mostra aqui, aqueles homens se converteram. Tanto converteu a mulher, né? E aqueles homens. Porque aqui no final, no versículo 42, os homens começaram a falar e dizia a mulher: já não é pelo teu dito que nós cremos. Os homens falando para a mulher samaritana, porque nós mesmo o temos ouvido. Eles estavam ouvindo Jesus, e aí eles falavam: nós fomos passar a crer não pelo que você falou para nós lá na cidade,
que tinha encontrado um homem que contou toda a sua vida e que aparentemente era um profeta, era um Messias. Aí eles falaram: nós mesmo temos ouvido e sabemos que este é verdadeiramente o Cristo, o Salvador do mundo. Então aquela cidade foi salva por aquele simples encontro que o Senhor teve com aquela mulher, quando os discípulos foram lá em Sicá, né? Que outrora chamava Siquém, que foi o poço que Jacó abriu ali. Então, naquele curto espaço, o Senhor ganhou praticamente uma cidade inteira para o reino dos céus. E a gente sabe que essas pessoas que ouviam o Senhor, elas se convertiam. Nós temos o caso do Gadareno, que se tornou um dos maiores evangelistas daquela época. Nós temos o caso de Zaqueu, temos o caso de Nicodemos, Maria Madalena e tantas outras pessoas que tiveram um evangelismo pessoal e se converteram e se tornaram discípulos, ajudaram a obra, evangelizaram. Então a gente tem certeza, pelo que está escrito aqui na Bíblia, no versos 42, João 4:42, que aqueles homens se converteram, se tornaram discípulos, eles eram samaritanos, rivais dos judeus. Quer dizer, uma palavra do Senhor vai desmontando, vai quebrando, a palavra do Senhor quebra a maldição, quebra a revanche, amolece coração de concreto. A palavra do Senhor muda a mentalidade do homem, transforma coração, muda entendimento, muda a alma, muda o espírito da pessoa. O Senhor, a palavra do Senhor desmonta todo um viver tenebroso que a pessoa tem e se equilibra a pessoa, coloca a pessoa de pé, coloca a pessoa com outra mentalidade, com novos pensamentos, com nova forma de viver. Então, aquele encontro que o Senhor teve com a mulher samaritana, às vezes a gente lê assim, passa em branco, mas foi uma das conversas que rendeu mais para o Senhor. A gente não sabe quantas almas se rendeu ali na convenção de Zaqueu, né? A gente sabe que pelo menos ele e a sua família, né, ele e a sua casa, se converteram. Como Cornélio, a casa dele se converteram. Mas aqui foi muita gente. Não tem um número, né? Ninguém sabe. Uma cidade pequena, como Sicá, atrai, qualquer notícia atrai, as pessoas vão todo mundo para aquele lugar, ver aquilo ali. E ali o Senhor Jesus evangelizou todo aquele povo. E eles, pelas palavras do Senhor, que não está tudo aqui no livro, dá a entender que o Senhor evangelizou eles, falou de muita coisa, e inclusive ele falou para a mulher, que quando Cristo vier, né, ele nos vão declarar, vai falar para nós tudo. Ele falou: eu sou, eu que falo contigo. Então o Senhor declarou para ela que ele era o Cristo, ele é o Deus eu sou, eu que falo contigo. Que privilégio teve aquela mulher de conversar com o eu sou, com o Deus que apareceu para Abraão, para Moisés, lá no monte, na sarça, do meio da sarça. Então, o eu sou falava com a mulher samaritana. E o sou ganhou toda aquela cidade de Sicar para o reino de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Que texto maravilhoso. Aleluia. Um simples pedido de um copo de água se transformou em um rio de conversão. Aleluia. Eita, glória a Deus. Como o Senhor é bendito. Que Deus abençoe a todos. Fica aqui essa pequena reflexão para o nosso elevo espiritual. Fica todos na paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo.